Olá, seja bem-vindo à Diversidade, os vários olhares da psicologia sobre temas importantes da sociedade. Ou seria os olhares das várias psicologias? Quem acompanha mensalmente o Diversidade sabe que a cada programa mostramos abordagens diferentes da psicologia, alternando aspectos consolidados de sua aplicação com propostas novas em setores ou situações que antes não percebiam a importância do trabalho do psicólogo. Hoje vamos tratar de duas vertentes que estão nesse segundo caso, a psicologia ambiental e a psicologia nas situações de emergências e desastres. Duas preocupações contemporâneas que, de um tempo para cá, estão recebendo o olhar investigativo e a atuação da psicologia e dos psicólogos. Acompanhe no Diversidade de hoje o trabalho da psicóloga Sueli Cândido Maciel no Centro de Zoonose de São Paulo. As dicas de Odair Furtado para ir mais além nesses temas. Em Cunha, no interior paulista, o trabalho da psicóloga Vanessa Luize, do Laboratório de Pesquisa Socioambiental e Intervenção da USP, em uma pequena comunidade rural. A opinião da psicóloga Ângela Coelho sobre as possibilidades da psicologia nas situações de emergências e desastres. E Graça Marquina Gonçalves entrevista o coordenador de apoio da Defesa Civil do município de São Paulo, comandante José Carlos Evangelista. A proteção ao meio ambiente entrou definitivamente para o imaginário da população em geral. Alarmadas pela divulgação dos últimos estudos sobre o aquecimento global, o que era uma preocupação com o belo e com o bem-estar, acabou se transformando em questão de sobrevivência. Por isso, fomos às ruas para saber o que as pessoas têm feito para proteger o meio ambiente. Olha, procuro cooperar o máximo que eu posso, não jogando lixo nas águas, nas matas, que eu acho isso um absurdo. Não jogo lixo na rua, tá aqui no bolso já. Na minha casa tem uns pés de planta, todo dia de manhã eu falo com elas, molho ela direitinho. Eu trabalho com reciclagem. Já é uma opção muito boa para proteger o meio ambiente, né? O que eu faço? Faço a coleta seletiva de lixo, ando menos de carro. Eu economizo água, eu procuro não jogar lixo na rua. Também agora eu estou economizando sacola de plástico. O que você faz para preservar o meio ambiente? Meu amigo, eu luto para ver se acaba com o capitalismo. O capitalismo está destruindo o meio ambiente. O meio ambiente é assim vamos dizer, a nossa casa. Banho no máximo, estourando, lavando o cabelo 10 minutos. Todo mundo que eu perguntei diz que não joga lixo na rua. Né? Então por que a rua tá suja? Eu não jogo. Tem uns que jogam, eu também não jogo. Eu ponho na bolsa, o lixo, de bala, então. E chego na minha casa, põe no meu lixo. São poucas pessoas, 15%, o resto ninguém liga pra nada não, cara. O não jogando é difícil porque você não tem onde o lugar adequado para jogar, né? Dentro do carro você apaga dentro do cinzeiro, agora a rua você não tem local. Aí vale jogar? Acontece de jogar, né? Não é que vale. Você acha que isso pode ser um problema no futuro? Com certeza. É da natureza da empresa capitalista não se preocupar com o meio ambiente, com o ser humano, que aliás é o componente mais importante do meio ambiente, porque é da natureza da empresa capitalista se preocupar com o lucro apenas. Vai da consciência de cada um, de falar e fazer. Eu acho que só porque está com uma entrevista na frente da câmera, você falar é muito fácil. Mas não é a câmera que vai preservar o meio ambiente, né? O pessoal é muito porco. Será que fariam isso em casa? Se cada um fizer a sua parte, um pouquinho de cada um, com certeza a gente vai conseguir. Quem comenta essas respostas é a psicóloga Marlise Bassani. Marlise é professora da PUC de São Paulo e realiza pesquisas em psicologia ambiental e desenvolvimento rural sustentável com a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Existe um imediatismo, né, o imediatismo de localizar na vida deles. Né? As pessoas, pelo que a gente percebeu, vem temas que são coletivos. Né? Quer dizer, lixo, todo mundo fala de lixo, ou reciclagem, e que lixo no chão não é um comportamento pró-ambiental, porque você está sujando, então é a sujeira. Né? Então tem um aspecto coletivo, se você for pensar, e um imediatismo, então eles voltam para aquilo que eles fazem. Né? Então, mas a pergunta era essa, mas eles não veem a relação, ninguém fala muito da relação deles com o todo, né? Então não é um valor aceitável mais você pegar o seu lixo e jogar na rua. Só que também não é um valor aceitável você ficar sentado e ficar reclamando que não tem lixo. E que o outro vai lá e depreda
e tira o lixo que seria direito seu, a lixeira, para você colocar seu lixo. Então, esse público e privado é que você percebe que não está bem articulado. Ou é o governo que tem que fazer, não tenho nada a ver com isso, o governo não faz. Ou então, assim, cada um, como as pessoas falam, se cada um fizer a sua parte, então tudo melhora. Esse é um nível de análise. E é verdade, esse é um nível. Mas tem o maior. Eu faço a minha parte e cobro da minha comunidade, do meu bairro, de subprefeituras e tal, eu cobro ações que são para desenvolver não só um ambiente melhor de plantas, de ir e vir, de construções que não sejam insalubres, né, para depois dar uma enchente e aí vai embora a casa e não sei o que, o lixo que é jogado em córrego, aí canaliza córrego, aí impermeabiliza a cidade, aí a água não tem para onde ir, sobe tudo e vai ter mais enchente. Então, essa análise você percebe que o impacto da pergunta não traz, né? Não traz. Exceto, como eu disse, algumas coisas pontuadas que a gente percebe que assim, então acaba com o capitalismo. Sim, mas o socialismo destruiu um monte de coisa, o comunismo também, né? Então, cuidado, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Vamos analisar as inter-relações e quanto isso afeta a nossa saúde individual e coletiva. A relação entre o homem e o ambiente. Uma relação sempre em mutação, assim como os homens e o ambiente. Você vai conhecer agora o trabalho da psicóloga Vanessa Luiz, do Laboratório de Pesquisa Socioambiental e Intervenção da Universidade de São Paulo. Vanessa desenvolve um trabalho em um pequeno distrito rural em Cunha, no interior de São Paulo, ajudando a comunidade a se preparar para as necessidades de urbanização do espaço, sem que se perca o referencial da roça, mediando o eterno conflito entre o homem e o espaço. As primeiras pesquisas na área da psicologia ambiental começaram na década de 70. No Brasil, o Laboratório de Pesquisa Socioambiental e Intervenção da USP, o LAPSE, desenvolve trabalhos nessa área há cerca de 10 anos. Várias ciências, como a geografia e a antropologia, estudam a relação homem e meio ambiente há muito tempo. Qual seria então o foco da psicologia nessa área de estudo? A psicologia, o que ela vai, então, se atentar no fenômeno desencadeado por um processo urbano. Então, geralmente a gente estuda as emoções, a formação, os modos de formação simbólica, o quanto que essa organização, essa estruturação arquitetônica e urbanística, ela interfere no procedimento das condutas humanas, né? Então, assim, essa relação entre emoção e ação é propriamente o foco que muitos dos psicólogos ambientalistas trabalham. A psicóloga Vanessa Luiz está fazendo sua tese de doutorado com a população do distrito de Campos Novos, no município de Cunha, interior de São Paulo. Usando a técnica da intervenção, através da construção de maquetes coletivas e de grupos de discussão, o objetivo é olhar criticamente para as relações entre o urbano e o rural. A ideia desse projeto é habilitar as pessoas da comunidade a desencadear processos de participação popular para planejamento urbano. Então, o que eles querem daquela cidade? Como eles podem planejar um futuro mais urbanizado, né? Porque existem benefícios da urbanização que precisam, que eles têm necessidade para se inserir nesse mundo global. Agora, de que forma eles podem ter aquisição, ter acesso a esses bens urbanos, de modo que não obstrua e nem negue a cultura caipira da qual eles fazem parte. A intervenção estimula o pensamento crítico da comunidade e mostra o lado prático da psicologia ambiental, que busca, assim, alternativas de crescimento diferentes do modelo urbano hegemônico. Esse processo histórico, quando a gente vai pensando como que a história construiu esse modelo urbano, esse modelo hegemônico, então é possível pensar, bom, esse processo foi construído nesse espaço territorial, vamos dizer, então, na grande São Paulo e nos grandes eixos econômicos, ele decorreu
esse tipo de relação interpessoal e social e cultural. Se então nós estamos num momento onde existe, se for pensar, vivendo um modelo original, se começarmos a criar um outro caminho para isso, onde é que a gente pode chegar? Parece que o primeiro passo na construção deste futuro é perceber que homem e meio ambiente não estão separados como se imagina. Se o homem tem o poder de destruir a natureza, também tem o poder de criar um ambiente melhor para viver. Nós entendemos o ambiente como a organização humana no espaço total. Então, existe uma relação intrínseca entre a constituição psíquica do sujeito e a forma de organização do espaço. E quando o próprio ambiente coloca em risco a vida de uma comunidade, como socorrê-la? Como orientá-la? Esse é um dos aspectos da psicologia em situações de emergência e de desastre. Quem fala sobre isso é a psicóloga Ângela Coelho, especialista em atendimento emergencial e responsável pelo desenvolvimento da área de psicologia das emergências e dos desastres em nosso país. Ângela é professora titular do programa de mestrado em psicologia da Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Numa parceria com a Defesa Civil Nacional, recentemente foi enviada pelo Conselho Federal de Psicologia ao Peru, após o terremoto em Pisco, que deixou 503 mortos e cerca de 1.500 feridos. Lá, a Ângela desenvolveu o programa de atendimento psicossocial à comunidade. A prática do psicólogo nas emergências e nos desastres, ela vem se constituindo como uma prática nova no Brasil. E esse esforço tem sido incentivado pelo Conselho Federal de Psicologia. Ele é um participante do Grupo Interministerial de Assistência Humanitária Internacional. Ele é um integrante e eu represento o Conselho nesse grupo. Ocorreu a primeira missão dentro desse grupo quando eu fui a Pisco, como parte dessa assistência humanitária. A impressão que me causou a ida a Pisco é de que o psicólogo tem tanta coisa para fazer, tanto no antes, como no durante e como no depois. Me impressionou lá a capacidade da comunidade. E, às vezes, os psicólogos não valorizam essa capacidade. A ênfase tem sido muita na incapacidade das pessoas de reagirem frente a um acidente maior, a um desastre. Mas o que eu vi em Pisco é que as pessoas, como comunidade e rede social, ela tinha muito a integrar e ajudar entre elas. O que nós estamos tentando dentro dessa proposta para a América Latina é desmistificar a questão das reações pós-desastre. As pessoas, elas estão reagindo de forma normal. O que é anormal é o evento em si. Ninguém espera que sua cidade seja destruída em questão de segundos. E a reação delas é uma reação normal diante de uma perda que é muito maior. E o psicólogo tem que trabalhar enfatizando essa questão e propondo estratégias de uma reconstrução social mais ampla, de cuidar. Mas, ao mesmo tempo, nós também estamos construindo novas formas de prevenir, novas formas de construir o trabalho junto às comunidades. Como elas podem se tornar comunidades mais seguras e, ao mesmo tempo, ter conhecimento sobre as responsabilidades do Estado e a responsabilidade da comunidade de manter a sua vida de uma forma mais protegida. E essa proteção passa também por uma equidade na distribuição dos recursos. E eu creio que essa prática da psicologia, dentro de uma visão ampliada de saúde, vai possibilitar exatamente que o psicólogo se posicione politicamente e socialmente diante da sua prática, trazendo novas questões para a sua pauta de trabalho. O desastre mobiliza muito
as pessoas, né? O imaginário popular, o desastre está presente como uma questão simbólica muito forte. Veja, desde o dilúvio, que pode ser relatado como um dos primeiros desastres que aconteceu, até a erupção do Etna e o soterramento de Pompeia. A propósito, sobre o soterramento de Pompeia, há um texto muito importante do Freud que faz a análise do sonho da Gradiva. Gradiva é um livro do Jensen que está traduzido para o português. Você encontra um livro assim bem interessante, porque uma pessoa que visita Pompeia e não se sabe se é realidade ou se é um sonho, mas ele vê uma antiga moradora de Pompeia e se apaixona por ela e vive atrás dela, passeando pelas ruínas de Pompeia. Além disso, muitos filmes, mas muitos filmes falam sobre desastres. Desde Krakatoa, o Inferno de Java, onde se fala da explosão de um vulcão, que é um desastre terrível, passando por um mito que é o desaparecimento da Atlântida, mas muitos filmes existem sobre o assunto. Parece que há no imaginário humano uma preocupação com os grandes desastres. Vale a pena dar uma conferida, pensar aí o que é a questão da subjetividade presente com o sofrimento daqueles que enfrentam esse tipo de tragédia. Por hoje é só. Você vai conhecer agora mais um trabalho diferenciado da psicologia social. Sueli Cândido Maciel trabalha no Centro de Zoonose da cidade de São Paulo e acompanha as equipes que tentam resolver problemas entre os seres humanos e seus animais de estimação. Confira mais essa abordagem inusitada da psicologia. A psicóloga Sueli Cândido Maciel trabalha no Centro de Controle de Zoonoses há 11 anos. Isso mesmo, se você está se perguntando o que um psicólogo faz aqui, não estranhe. Sueli também fez boas descobertas desde que começou a acompanhar as equipes no atendimento à população. A princípio, quando eu me deparei com isso, isso aí é uma situação que talvez a psicologia possa colaborar. Como é que a gente vai fazer, né? Aí eu comecei, indo com ela, a fazer as visitas aos locais. Conhecer. A princípio, conhecer e ver o que é isso. Aí me deparava com situações, mas tem pessoas aqui que me parece que na enfermaria de psiquiatria eu as conhecia, mas eu não imaginaria que elas morariam num local como esse. Fui conhecendo o habitat, né? Falei assim, gente, como é possível, né? A casa como sendo uma identidade do sujeito, e é muito diferente quando a gente o vê em consultório, quando está numa enfermaria, numa internação, você não imagina a casa como é. As denúncias são contra pessoas que possuem muitos animais ou que acumulam lixo em casa. Os veterinários avaliam a saúde dos animais e se o lixo está atraindo transmissores de doenças. Já a psicologia vai focar o ser humano por trás dessa situação. A preocupação da gente enquanto trabalhador da saúde mental, na abordagem disso, e se isso significa na retirada, o que pode desencadear no psiquismo dessa pessoa, uma vez que esse animal entra com um papel aí interessante, né, que a gente poderia imaginar num objeto transicional aí que supre, que está mantendo mais ou menos talvez esse psiquismo de alguma forma. Se você retira, o que pode desencadear aí um agravamento de um quadro ou talvez um surto que a gente possa imaginar. Não dá para definir o que exatamente pode acontecer, é o cuidado que a gente tem que ter nesse manejo. A situação é mais complicada quando a denúncia é contra um morador de rua. Como retirar um animal que muitas vezes é o único vínculo afetivo de quem acabou ficando à margem da sociedade? Para ver tudo isso mais de perto, nossa equipe acompanhou o trabalho dos profissionais do CCZ. O destino, uma praça no bairro da Freguesia do Ó. Lá encontramos Rogério, um morador de rua que possui 2 cachorros, além de cuidar de mais 3 animais de um amigo, também morador de rua. A gente veio conversar um pouco com você. Esses animais são seus, ô Rogério? Como que é o nome dele? Que bonitinho. Ela te ajuda?
O trabalho é delicado e lento. Os cachorros não estão sendo bem tratados e a população reclama de ataques dos animais. Esse é apenas o início do trabalho. Sueli ainda voltará a conversar com Rogério muitas vezes até resolver o problema. Constituir com ele uma clareza melhor da história dele, para pensar uma intervenção posterior. Esse é o trabalho mais difícil, que é a gente pegar dados, né? E conhecer um pouco quem é o Rogério, né? Que há quanto tempo está nessa história, por que fez essas escolhas. Sueli não consegue mais enxergar o ser humano separado do ambiente onde vive. Para ela, não só o ser humano fala, mas a casa, a rua, a cidade também tem muito a dizer sobre os nossos desejos, nossas frustrações e principalmente sobre a forma como nos relacionamos com o outro. Quando você pensa no psiquismo, é difícil, hoje eu não consigo visualizar sem não imaginar o contexto que ele vive, a casa, a cidade de onde ele veio, o espaço que ele está ocupando, que questões ele traz sobre esse ambiente que ele vive, né? Como é que ele lida com isso, que faz parte da história dele, né? Não dá para a gente excluir isso, né? E é uma coisa muito interessante de estar visualizando, da gente pesquisar mais sobre isso, porque eu acho que aí você consegue talvez completar um pouco mais esse sujeito que a gente trabalha, que a psicologia busca compreender, né, um pouco melhor. O que faz exatamente a defesa civil de um município? Como profissionais de várias áreas podem ser úteis a esse serviço? E a psicologia? Onde entra nessa história? É sobre isso que a psicóloga Graça Marquina Gonçalves conversa com o comandante José Carlos Evangelista. José Carlos atuou como bombeiro por 30 anos e hoje é coordenador de apoio da Defesa Civil do município de São Paulo. Zé Carlos, você é um dos coordenadores da Defesa Municipal, Defesa Civil Municipal. Como é que é isso? O que é a Defesa Civil? O que é uma Defesa Civil do município? A Defesa Civil aqui do nosso município de São Paulo, ela faz parte de um sistema, né? Esse Sistema Nacional de Defesa Civil, uma vez que nós temos um órgão central que é Brasília, né? Que é o Sistema Nacional de Defesa Civil. Depois, então, não seria assim uma escala hierárquica, mas respeitando, obviamente, os degraus todos aí. Nós temos uma Defesa Civil Estadual, né, cuja sede é aqui no Palácio do Governo dos Bandeirantes. E nós temos a nossa Defesa Civil Municipal, instituída por um decreto municipal, não é? Esse decreto, inclusive, foi um decreto recente que deu uma nova terminologia para a nossa Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. E quem compõe a Defesa Civil? Qual é o tipo de profissional? Quem são as pessoas que estão lá trabalhando? Qual a formação delas? Quem é esse grupo? Nós temos hoje, a nossa Defesa Civil Municipal é constituída por um coordenador geral, né? E mais outras quatro coordenadorias, da qual eu faço parte de uma delas, que é a Coordenadoria de Busca, que na verdade faz a parte de logística, de apoio às principais ocorrências, aos principais desastres aqui. A equipe, na verdade, ela é formada por engenheiros, por geógrafos, geólogos, administradores, arquitetos, economistas. Então nós temos assistentes sociais. Então nós temos uma equipe multidisciplinar, dada a heterogeneidade das ocorrências que ocorrem, né? Essa questão de desastre sempre acontece, as ameaças que surgem, os riscos, né? Em razão dessa vida agitada que nós temos aqui, né? Então nós temos aí realmente uma equipe multidisciplinar para podermos fazer frente então às principais ocorrências aqui da cidade de São Paulo. Como nós envolvemos um grande número de pessoas, às vezes um incêndio numa favela, você sabe que quando começa tem que ter uma pronta atuação de todos os órgãos envolvidos, quer Corpo de Bombeiros, quer a Defesa Civil, porque na verdade envolve muita gente, muitos problemas de ordem pessoal, né? Então as vítimas não são aquelas que realmente venham a falecer ou a se machucar, mas de qualquer forma nós consideramos vítimas aquelas também que estão desalojadas, desabrigadas, atingidas de alguma forma. Isso também é interessante, né? Porque amplia um pouco a noção da própria atuação da Defesa Civil. Com certeza no momento de um desastre, né, no socorro, mas tem um trabalho preventivo, você estava dizendo, né, de acompanhamento até de eventuais riscos, né, enfim, que possam se concretizar. Como é que é esse trabalho preventivo? Olha, é assim, veja bem, a questão da
prevenção e da preparação é todo um trabalho que nós fazemos com as comunidades, com os parceiros, com as nossas equipes, com a regimentação de meios, com palestras, com atuação na escola, porque o risco, a ameaça, o grau de vulnerabilidade, eles estão presentes sempre. Em qualquer situação na vida da gente, nós temos sempre isso presente. Então o trabalho preventivo é o nosso dia a dia, porque nós trabalhamos numa normalidade, né? E realmente, quanto mais nós pudermos trabalhar preventivamente, mais nós vamos estar minimizando os riscos e os desastres, enfim, uma situação mais catastrófica, uma situação assim mais difícil de encarar, vamos dizer assim, né? E nesse trabalho, você falou de vários profissionais, o psicólogo é um profissional que você acha importante? Onde é que você vê aí a participação do psicólogo? Olha, nessa equipe multidisciplinar, o psicólogo para nós é indispensável, porque vamos ver uma coisa, toda situação de risco, toda situação de acidente ou de desastre, vai toda uma preparação inicial do próprio agente que vai lá, está fazendo frente a essa ocorrência. Então eu vejo o papel, por exemplo, de um psicólogo, no caso, extremamente importante, porque ele estando dentro dessa nossa equipe multidisciplinar, tenha mais absoluta certeza. Ele vai dar uma garantia para o agente, uma garantia de que o nosso serviço ele vai valorizar de tal forma, porque o camarada, quando ele chegar, ou esse agente, quando chegar para fazer frente a esse desastre, com aquele povo que está sendo ameaçado, que está com prejuízo, ele vai levar um dos melhores dos comportamentos. Essa equipe multidisciplinar dá muita segurança para o agente de defesa civil que vai atuar numa situação de desastre. Não digo que o psicólogo iria lá resolver o problema de cada vítima pessoalmente, não é verdade? Mas a forma, por exemplo, nós traçarmos um planejamento e traçarmos um plano de atuação, um procedimento frente a determinadas situações, é altamente importante. Nós sabemos que nós temos esse escudo protetor, né? Nós temos essa especialidade, por exemplo, que com certeza muito vai valorizar principalmente o agente de defesa civil que vai estar atuando numa situação que é catastrófica, não só para a vítima, como para quem também vai ao local. É isso, Diversidade fica por aqui. Nos vemos no nosso próximo programa. Até lá!